Bom dia a todos os irmãos, bom dia a todos. A infinita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre a família de vocês em todos os momentos. Quero trazer neste momento uma reflexão aos nossos corações, uma reflexão da palavra de Deus. Que você reflita que o Senhor, o que Ele falou, Ele não vai voltar atrás. Que Deus, Ele falou ao teu respeito, Ele não vai voltar atrás. Então não desista daquilo que Deus prometeu para você. A palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que nos diz: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Em Lamentações também, no capítulo 3, 37, diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande. A palavra de Deus, meus irmãos, é verdadeira e ela é totalmente confiável. E a palavra de Deus tem poder para libertar, curar e salvar. A palavra de Deus, ela é fiel e ela não falha. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, no versículo 20, a palavra de Deus nos diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meus irmãos, Deus nunca na história, em nenhum momento algum, disse algo que Ele não faria. Sara já havia ultrapassado a idade de ter filhos. Abraão também já era velho, mas eles não levaram em conta esse fato. Eles creram no Senhor. E o Senhor Deus cumpriu a promessa que havia feito neles. Ou seja, eles não oscilaram na fé, eles se apegaram nas promessas do Senhor, acreditando que Deus certamente os louvaria. Por isso a palavra de Deus nos diz que o Senhor, nosso Pai Celestial, vivifica os mortos e chama aquelas coisas que não existem como se já existem. Porque Deus é o construtor que testifica tudo aquilo que nos promete, como se já existe. Porque Deus é o construtor das nossas vidas. Deus é o construtor de todas as coisas. Se Ele quiser que exista, o inexistente passará a existir. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito por Deus. Assim será a tua descendência. Foi assim também que Deus prometeu a Abraão. E Deus, ele promete para você também. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, uma idade avançada também de Sara, não duvidou. A incredulidade, muitas vezes, da promessa de Deus, faz com que as pessoas se apartam das promessas de Deus. Mas pela fé se fortaleceu a própria Sara, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele mesmo que era o poderoso e que é o poderoso para cumprir o que tinha prometido. Nós precisamos ter essa fé que Abraão obteve e a esperança de saber que Deus, Ele não volta atrás daquilo que Ele nos promete. O povo de Deus, ele andou nas promessas de Deus. E nós precisamos entender que nós andamos também na promessa de Deus, porque nós somos povo de Deus. Todos nós, a você que está vivendo um momento de dúvida, vivendo um momento de tristeza, saiba que o poder que
Deus coloca em nós, que é a esperança, ela brota como um rio que jamais ela vai secar. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 22, de 1 a 2, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida. E nós precisamos saber para onde nós vamos. Nós precisamos entender qual o destino que Deus está nos levando. É isso que importa. Não olhamos para o destino que nós queremos ir, o destino que a vida nos levava, que a ignorância nos levava. Precisamos olhar para o destino pelo qual Deus nos prometeu nos levar e deixar que Ele nos leve. É isso que é importante. A palavra de Deus e as suas promessas, traz à vida as coisas mortas e gera vida no ventre aparentemente estéril. Mesmo que o teu ventre seja estéril, Deus ele vai tornar fértil pela tua fé. Deus não quer saber o relatório médico ou que ele pode ter dito sobre a sua situação, seja enfermidade, seja o que for. O que importa é o que Deus está dizendo sobre você. O que importa é o que Deus está prometendo para você. A gente precisa entender que essa condição não é a sua identidade. Ou seja, o diagnóstico não é o teu destino. O diagnóstico não é aquilo que você vai viver. Aquilo que você vai viver, o teu destino é aquilo que Deus está te prometendo. E Deus ele não te desampara, e Deus ele não te rejeita. Em Isaías capítulo 62, no versículo 4, diz a palavra de Deus: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra nem a tua terra se denominará jamais desolada. Então Deus ele está dizendo que o deserto, o tempo de deserto na tua vida, ele acaba no momento em que você deixa que Deus plante a semente, deixa que Deus fertilize e deixa que Deus cuida, molha, e tudo ele faz. Deus é mais do que capaz de reescrever a nossa história. Deus é mais que capaz de escrever esse caso para o seu bem e para o seu testemunho. Deus quer fazer de ti um instrumento de louvor. Ele quer que você invoque o nome dele e creia no nome dele, permaneça na fé e receba o renovo em tua vida e o avivamento em toda a tua casa. Nós precisamos entender que a nossa língua precisa mergulhar no sangue poderoso de Jesus e falar as palavras que Deus quer que nós venhamos a falar, e não palavras negativas, O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é Ele que proclama as bênçãos sobre você, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que você acredita em Deus. Então nós precisamos orar para que tudo o que estiver morto na nossa vida seja revertido e que o reino de Deus venha em todas as áreas. Oramos para que todas aquelas profecias e bênçãos maravilhosas que estão nas mãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e que você receba, e a vivificação da vida pela qual Deus quer te dar. Então não aceite palavras negativas, não aceite as condições ruins, porque os diagnósticos não são o destino pela qual você vai viver. O que você vai viver é justamente aquilo que Deus já prometeu na tua vida, e se Deus promete isso, é porque Ele vai fazer. Só creia, tenha fé, não duvide, continue, não desista, e saiba que você tem um Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, que vai fazer muito mais do que você imagina, tá bom? Que Deus Ele te dê bom dia a todos vocês, que Deus esteja com as mãos sobre a vida de vocês em todos os momentos. Que a infinita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na tua casa, na nossa casa, em nossas vidas, por toda a eternidade. Um excelente dia debaixo da paz, infinita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.